Vamos lá, então, pessoal, retomando John Locke. Vamos lá. Paramos aqui no item 4 sobre a sociedade política, a comunidade política, o Estado civil. Aqui são termos que ele utiliza como sinônimos, tá, pessoal? Pode acertar aqui meu relógio. São termos que ele utiliza como sinônimos, por isso que eu coloquei ali, tá? Então, ora ele usa sociedade política, ora ele usa comunidade política, ou às vezes ele utiliza o termo Estado civil, tá? Então, são 3 termos para designar basicamente a mesma coisa, ok? Então, vamos lá. No estado de natureza, que nós vimos, é racional, as pessoas são livres, o limite é o direito natural, o limite da liberdade é o direito natural, todos são iguais para aplicar a lei natural e não há um poder político superior. Nesse estado de natureza, o uso e o gozo da propriedade existe. Porém, ele é incerto, ele é instável, ele é inseguro, ele não é pleno. Por quê? Como nós já vimos, esse estado de natureza ele é potencialmente um estado de guerra. Haja vista que todos são juízes executores da lei natural e não há um poder superior a quem recorrer. Ok? E desde o início é importante a gente definir o que é o conceito de propriedade para o John Locke. Isso é bem importante, tá? Para o John Locke, quando ele fala em propriedade, ele está falando algo muito mais amplo do que simplesmente a detenção de bens, tá? Quando ele fala em propriedade, sim, é a detenção de bens, mas é também a nossa vida e a nossa liberdade. Tá? Existe uma interconexão entre esses 3 elementos dentro do pensamento do Locke. Tá? Por quê? Todos nós temos a nossa intangibilidade do valor da nossa vida e através da liberdade nós podemos buscar, conquistar e adquirir os nossos bens. Tá? Então o homem tem esse valor enquanto ser humano, que é o valor da vida, tá? E nós temos a liberdade em usar as nossas forças, os nossos talentos, os nossos intelectos para a apropriação de bens. Então, quando se fala em liberdade, em propriedade, não se fala tão somente na propriedade em si, que é os bens, tá? Mas também a proteção da vida e a garantia da liberdade das pessoas, tá? Porque se eu tiver a proteção da minha vida e a garantia da minha liberdade, eu vou ter como buscar os bens que eu pretendo ter, tá? Então, o estado de natureza, ele não pode preservar adequadamente o uso e o gozo pleno da propriedade. Por quê? Tá? Então, olha lá. A propriedade, que é a vida, a liberdade e os bens, existe no estado de natureza. Só que é instável, é insegura, é precária. Por que ela é instável, insegura e precária no estado de natureza? Primeiro, porque falta uma lei pré-estabelecida, pública e consentida. Isso não significa que o estado de natureza é uma anomia, ou seja, que não há regras. Existe sim, e é o direito natural, como nós já vimos, tá? Só que o direito natural, ele é instável, tá? O melhor seria nós termos regras pré-estabelecidas, públicas, consentidas, onde todos nós sabemos basicamente o teor dessas regras, tá? Segundo, falta no estado de natureza um juiz conhecido e independente, ou seja, imparcial. Nós não temos um juiz a quem recorrer. Nós temos que recorrer para a proteção de nós mesmos e da nossa propriedade a nós mesmos, as nossas próprias forças. Tá? E terceiro, falta um poder que apoie e execute as sentenças desses juízes. Tá? Então, olha só, são 3 elementos que faltam no estado de natureza. Uma lei pública prévia e conhecida, um juiz conhecido e imparcial, e um poder que faça cumprir as decisões dos juízes. Tá? A finalidade, então, do Estado Civil, qual que é? 2 pontos, completa lá no teu material. Qual que é a finalidade do Estado Civil?
O Estado Civil é garantir, a finalidade do Estado Civil é garantir o uso e o gozo seguro da propriedade. Tá? Essa é a finalidade. Então, quando nós fazemos o pacto para deixar o estado de natureza e instituir o Estado Civil, a comunidade civil, tá? Nós instituímos essa comunidade, nós instituímos esse Estado para que ele proteja a propriedade, a vida, a liberdade e os bens. Quem tem dever aos fins tem que ter direito aos meios. Tá? Quais são os meios? Quais são os poderes que a comunidade política, que o Estado Civil tem? O poder de criar leis públicas, legislar. O poder de julgar os conflitos. E o poder de fazer cumprir as leis e as sentenças dos juízes. Então, a finalidade do Estado Civil é garantir o uso e o gozo da propriedade. Quem tem dever aos fins tem que ter direitos aos meios. Quais são os poderes que o Estado Civil vai ter justamente para atingir essa finalidade? O poder de legislar, o poder de julgar e o poder de fazer cumprir, ainda que pela força, as leis e as sentenças. Ok? Então, depois que os homens se reúnem em sociedade política, em comunidade política, em Estado Civil, a primeira lei positiva fundamental, segundo Locke, é justamente o estabelecimento do poder legislativo. Tá? Isso faz com que, na minha leitura, Locke seja um dos representantes mais importantes da tradição do Estado liberal e do Estado de Direito. Tá? Porque, a partir do momento que nós deixamos o Estado de natureza e nos constituímos enquanto corpo político, o primeiro passo é definir quem vai legislar. Ou seja, definir quem é o soberano desta comunidade. Porque é o soberano que vai ter aquele poder de fazer leis. Tá? A liberdade na comunidade política, tá? Nós tínhamos liberdade no estado de natureza, que era limitada pelo direito natural. A liberdade na comunidade política vai continuar existindo. Só que agora ela vai ser limitada pelas leis declaradas pelo legislativo. Um legislativo estabelecido consensualmente pela vontade de todos nós. Ou seja, no Estado Civil, nós não vamos nos sujeitar à vontade dos homens, mas aos ditames da lei. Portanto, poderemos fazer tudo o que as leis não proibirem. Tá? Essa máxima, pessoal, ela está presente, inclusive, na nossa Constituição. Tá? Vai lá na Constituição, pega o teu vadimeco, se ninguém roubou ele, pega o teu vadimeco, ou entra na internet, procura lá a Constituição, e vai lá no artigo 5º, inciso 2. Lá vocês vão estabelecer, lá vocês vão conseguir ler justamente essa regra. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Essa é a liberdade em comunidade. Na liberdade em comunidade, eu não me sujeito à vontade de ninguém. Eu faço o que eu quero. E eu só vou deixar de fazer algo se a lei, somente ela, proibir. Se a lei não proibir, é a regra da liberdade, eu posso fazer. Beleza? Tudo bem que esse item 4, então, a instituição da comunidade política serve para quê? Para garantir a vida, a liberdade e os bens. Tá? Por que a propriedade é insegura no estado de natureza? Porque não há leis prévias estabelecidas, não há um juiz conhecido e independente, não há um poder que apoie e execute as decisões judiciais. Ora, se é justamente isso que falta no Estado Civil, é justamente isso que tem que ter no Estado. Se é justamente isso que falta no estado de natureza,
é justamente isso que deve existir no Estado Civil. Leis, juízes e uma força pública. Se nós tivermos leis, juízes e uma força pública, o uso e o gozo da propriedade será seguro e nós evitaremos a guerra. Beleza? Depois de instituída a comunidade política, o primeiro passo fundamental, que ele chama de primeira lei positiva fundamental, é o estabelecimento do poder legislativo. E viver em sociedade política é viver com liberdade, porque nós só vamos deixar de fazer aquilo que a lei proibir. Beleza? Ok. Ele é da tradição contratualista, então nós temos aí também um contrato. Ok? Vamos lá. O contrato político originário. O contrato é justamente um instrumento jurídico que nós vamos utilizar para deixar, para abandonar o estado de natureza. Tá? O contrato, então, ele é um pacto mútuo, em conjunto, com o objetivo de fundar este corpo político. Lembrando que o contrato aqui, na verdade, é uma metáfora, tá? Esse contrato não existe no papel com as assinaturas de todo mundo, não. Ele é uma representação metafórica para dizer que todo poder só existe porque ele é consentido, porque ele emana do povo. Isso, inclusive, está na nossa Constituição, lá no início dela. Pega lá e leia que vocês vão ver. Todo poder emana do povo. Tá? A figura do contrato é uma metáfora desse poder originário do povo. Beleza? Então, o pacto mútuo em conjunto com o objetivo de fundar um corpo político. Antes do contrato, nós não somos um corpo político. Tá? Nós somos uma multidão que vive em estado de natureza. É com o contrato que nós passamos a ser povo e adquirimos, então, um corpo político. Tá? Esse contrato é um acordo que os indivíduos fazem entre si para se incorporarem e agirem como um corpo político. Antes do contrato, não há corpo político, mas simplesmente indivíduos vivendo isoladamente, cada um por si. Tá? O pacto, então, ele é estabelecido por uma maioria. É uma maioria que procura deixar o estado de natureza. E aqui tem um excerto do livro dele que eu gostaria de deixar e ler aqui para vocês. Tá? O que dá início e constitui realmente qualquer sociedade política, marquem, qualquer sociedade política, nada mais é senão o assentimento de qualquer número de homens livres, capazes de maioria, para se unirem e incorporarem a tal sociedade. E isto, e somente isto, deu ou podia dar origem a qualquer governo legítimo no mundo. Note nesse trecho aqui, pessoal, como o Locke, no pensamento dele, ele quer desenvolver um modelo teórico que serve para todo e qualquer poder político em todo e qualquer lugar no mundo. Tá? Remeto vocês aqui mais uma vez àquela aulinha que nós vimos sobre contratualismo. A ideia, então, é desenvolver um sistema lógico, tá, que funcione aos moldes das ciências exatas, matemáticas, onde isso é aplicado aqui, onde isso é aplicado na China. Tá? Então, a pretensão da teoria de John Locke, assim como a pretensão da teoria de Thomas Hobbes, é desenvolver um sistema político universal. Tá? Então, o que dá início e constitui qualquer sociedade política. Ele não está falando Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, não. Ele está falando qualquer sociedade política humana. Tá? É esse pacto dessa maioria, que é o contrato. E é somente esse pacto dessa maioria que é possível dar legitimidade a qualquer governo no mundo. Ou seja, qualquer governo no mundo só é legítimo se decorrer da vontade da população. Não de Deus e não por um poder
inato de governar, tá? Esse contrato, como nós já vimos, ele é um contrato, como costumamos dizer lá no direito civil, sinalagmático, bilateral, tá? Eu abro mão de algo para ganhar, beleza? Eu entrego algo, mas eu preciso ganhar em troca alguma coisa. Não faz sentido eu só perder, tá? Então, nesse pacto, os indivíduos renunciam, tá, apenas 2 direitos. Então, direitos que os indivíduos renunciam ao instituir o Estado Civil, ao instituir a comunidade política, o corpo político. Para instituir o corpo político, a comunidade política, nós renunciamos apenas a esses 2 direitos. Primeiro, nós renunciamos o direito natural de sermos os próprios intérpretes e executores da lei natural. Tá? É uma renúncia para que, no Estado Civil, nós sejamos regulados por leis da sociedade política. Então, essa é a primeira renúncia que a gente faz. Nós vamos abrir mão do direito natural de sermos intérpretes e executores da lei natural. Por quê? A partir de agora, em comunidade política, nós vamos ser guiados por leis positivadas, por leis criadas pela própria comunidade política. O direito natural vai desaparecer? Não. Vocês vão ver mais à frente, tá? Segunda renúncia, que está diretamente ligado com a primeira. Nós vamos renunciar o direito de castigar, de punir aquelas pessoas que cometem crimes contra o direito natural. Isso é óbvio, né? A partir do momento que nós não somos mais o intérprete da lei natural e não somos mais os executores da lei natural, nós também abrimos mão de punir aqueles que violam o direito natural. Beleza? É isso que a gente abre mão. Só isso. E em troca, o que a gente ganha? Qual que é a finalidade da comunidade política? Em troca, nós ganhamos o quê? A garantia segura da propriedade. Tá? Ó, ela mais aqui uma vez. Tá? E a propriedade, viu, professor? A gente renuncia à propriedade, o direito de propriedade? Não. Muito pelo contrário, a gente preserva o direito de propriedade. E é justamente ele que vai funcionar como o instituidor, como o argumento justificador e como limite do próprio Estado Civil. A gente vai ver isso lá no futuro, tá? Então, eu coloquei aqui a dúvida, né, a perguntinha, e a propriedade? Nós mantemos a propriedade como nós tínhamos no estado de natureza. E o objetivo do Estado Civil, da comunidade política, é justamente a proteção da propriedade, tá? E aí, aqui eu fiz um esqueminha para tentar explicar um pouco melhor, tá? Nós temos aqui nessa esferinha aqui, olha essa ovalada, o estado de natureza, tá? But ele é potencialmente um estado de guerra, tá? Para evitar este perigo da guerra, o que nós fazemos? O contrato. E instituímos a comunidade, o Estado Civil. Beleza? Acompanhe comigo. O estado de natureza, como ele é potencialmente um estado de guerra, o que nós vamos fazer antes de dar merda para evitar este perigo? Através do contrato. O contrato está aqui, ó. Estão vendo o cursor se mexendo? Olha que bonito. Tá? O contrato está aqui, ó. O contrato está aqui. Para fugir do perigo da guerra, nós, por contrato, instituímos a comunidade, o Estado Civil, o corpo político. Tá? Uma vez instituído o corpo político, o Estado Civil, passamos então à instituição do governo. Da forma que esse Estado será gerido. Tá? Esse governo deve garantir o uso e o gozo pacífico da propriedade, por meio da instituição de leis gerais, de um julgador público e de um poder para fazer cumprir as decisões. Leis, juízes e uma força pública.
tá? Leis, juízes e uma força pública, ok? Após os homens se reunirem em comunidade, a comunidade deverá instituir o legislativo, que é o poder de fazer leis, tá? O poder de fazer leis, então o poder de fazer leis está aqui, ó, gente, ó, na instituição do governo, beleza? O poder de fazer leis é o poder supremo da comunidade. E ele é inalterável nas mãos de quem a comunidade o colocou. Faltou ali um acento em mãos, tá? Então, o poder de fazer leis, ele é um poder supremo da comunidade. E ele é inalterável nas mãos daquele que a comunidade definiu que deve legislar. Só a sociedade poderá alterar esse poder. Somente nós, que somos o corpo político, podemos alterar esse poder. Quem recebe esse poder não pode alterar ele, tá? Tudo bem até aqui? Estão me acompanhando? Podemos dizer, então, que em John Locke nós temos também uma espécie de separação de poderes, que é um tema extremamente importante para a modernidade e é certamente uma das bases do Estado liberal, do Estado de Direito, a separação de poderes. O Estado de Direito é um governo pela lei. Mas só é possível esse governo pela lei se existir separação de poderes. Isso vai ser aprimorado na teoria de Montesquieu, que nós veremos logo em seguida, tá? Então, só para voltar, antes do item 6, abandonamos o estado de natureza, por intermédio do contrato, e instituímos a comunidade, o Estado Civil. A partir do momento que nós somos um corpo político, o primeiro passo, então, vai ser instituir o governo. Como? Criando o poder legislativo. Beleza? Mas esse governo não é composto apenas por um poder de legislar. Tá? Existem outros poderes. E agora nós falamos no item 6, separação de poderes. Vamos lá. O poder supremo de uma comunidade, com o governo instituído, pertence ao legislativo. E o poder supremo, sem o governo constituído, pertence à própria comunidade. Tá? A gente poderia dizer aqui, fazendo uma leitura assim, bem mais modernizante, tá? Que o poder supremo, sem o governo constituído, pertence ao povo, tá? E ao povo, trazendo um pouco aqui a teoria do direito constitucional, esse poder supremo sem o governo constituído é o que nós denominamos lá na teoria da Constituição o chamado poder constituinte originário, que pertence ao próprio povo em sua pureza. Tá? Com o governo constituído, esse poder supremo pertence a quem? Ao legislativo. Tá? Isso também está dentro da essência do pensamento liberal. O poder mais importante é o poder de legislar. Isso até hoje, tá, pessoal? Se vocês olharem a nossa Constituição, pega lá o Vademecum, se ninguém te roubou, vai lá. Se você pegar a Constituição, vocês vão ver que na estrutura de poderes, qual que é o primeiro poder que vem antes de todos os outros? É o legislativo. Tá? Isso não é a esmo. Isso é para mostrar que o poder que tem que ter a primazia, o poder que tem que ter a preferência dentro de um Estado democrático de direito é o legislativo. Beleza? Então, antes de falar muito mal dos nossos legisladores, alguns merecem, lá está o poder supremo de uma comunidade. Então, isso é importante até quando a gente vai votar, né? Em eleições, a gente foca muito em votar no prefeito, no governador, no presidente, e a gente não dá bola para votar quem serão os nossos parlamentares. Tenho certeza que você lembra para quem você votou para presidente. Mas eu não sei se você lembra para quem você votou para senador e deputado federal. O senador e o deputado federal, ele é extremamente importante. Tão importante quanto um presidente da República. Tá? Por quê? É no legislativo que nós temos o poder supremo. É no legislativo que sairão as leis que vão ser obrigatórias para você, mano.
para mim. Então lá está o poder supremo. Vamos lá então. Na separação de poderes de John Locke, nós temos 3 poderes: o legislativo, o executivo e o que ele chama de poder federativo. Tá? Vamos lá. O legislativo, pessoal, é aquele poder supremo de fazer as leis, tá? Dissertando propriamente sobre os poderes, no capítulo 12 do segundo Tratado sobre o Governo Civil, John Locke salienta que o legislativo, por medida de segurança, não pode estar em permanente exercício. Depois que o legislativo faz as leis, aqueles que as fizeram novamente são separados e ficam sujeitos às leis que foram confeccionadas. Assim, a feitura das leis destina-se eficazmente ao bem geral. Isso é importante, tá, pessoal? Por que disso? Por que é um poder legislativo que não tem exercício permanente? Na teoria do John Locke, o legislativo ele se reúne, faz as leis que têm que ser feitas, revoga as que têm que ser revogadas e se dissolve. Tá? Para futuramente, novamente, se reunir. Por que isso? Por 2 motivos. Tá? É assim por quê? Porque desse modo, Locke faz com que o legislador se submeta às leis que ele próprio criou. Ninguém pode ser ao mesmo tempo soberano e súdito. Um legislativo funcionando permanentemente é como se existisse um poder soberano permanentemente aberto. E isso é incompreensível, pelo menos para o pensamento de John Locke. O poder soberano, ele é tão soberano, ele tem uma potencialidade tão grande, que ele não pode funcionar permanentemente. Isso pode ameaçar e representar um perigo. Eu vou falar um pouco melhor ali, tá? Então, primeiro motivo do legislativo se dissolver. Porque ninguém pode ser ao mesmo tempo soberano e súdito, tá? Então, porque ninguém dá leis a si mesmo. Então, se o legislativo faz leis, e se ele está funcionando reiteradamente, ele não pode submeter as leis que ele mesmo fez. Então, ele faz, se dissolve, tá? E o segundo motivo, que eu acho que é o mais importante, tá? Um legislativo funcionando permanentemente, ele tende a elaborar muitas leis. Se ele funciona permanentemente, a ideia é que ele trabalhe. E um legislativo trabalhando sempre, quer dizer que a gente vai ter muitas leis. Isso, numa lógica liberal, é algo que pode se tornar perigoso. Por quê? Como as leis elas têm um conteúdo essencialmente proibitivo, quanto mais leis nós tivermos, menos liberdade nós teremos. Tá? E quando eu falo lei aqui, eu não falo em lei natural, eu falo em lei positiva. Lei positiva é a lei feita pelo Estado. Tá? Aqui é importante entender a tradição de Locke. Tá? Lembra que a gente falou um pouco antes ali. Todos nós somos livres para fazer aquilo que nós queremos. E só a lei, somente ela, pode nos impedir de fazer o que nós queremos. Ora, se nós temos um legislativo funcionando permanentemente, a tendência é que nós tenhamos muitas leis. Se a gente tem muitas leis, nós temos muitas proibições. Se nós temos muitas proibições, nós temos menos liberdade. Tá? Então, para a época do Locke, isso funciona perfeitamente bem. A gente não pode esquecer que no momento histórico do Locke, nós não temos um Estado gigantesco e com tamanhas funções como nós temos hoje. Tá? Então, na ideia de Locke, no momento histórico de Locke, o Estado ele é simplesmente aquela figura que vai limitar o mínimo possível as liberdades individuais e deixar que cada um viva conforme a sua própria liberdade. Tá? O Estado em John Locke, que é próprio de um Estado liberal, ele é um ser coadjuvante na vida das pessoas. Tá? O verdadeiro protagonista na vida das pessoas é o próprio sujeito, é o próprio indivíduo. Tá? Então, em Locke, o Estado
ele tem poder, ele tem uma potencialidade, mas quanto menos ele aparecer, melhor, tá? Quanto menos Estado, melhor. Isso vocês vão ver no livro que a gente vai ler agora no segundo bimestre, que é o livro A Desobediência Civil, onde tem uma frase clássica ali que diz que o melhor governo é aquele que menos governa. Tá? Isso é muito típico do pensamento liberal e é uma frase que dá para a gente encaixar aqui em Locke. Tá? O bom governo em Locke é aquele que menos governa. O bom legislativo em Locke é aquele que faz poucas e boas leis. Para quê? Para deixar que cada um viva conforme a sua própria liberdade. Tá? Beleza, então. Continuando. Liberdade é o legislativo em Locke, ele não tem um funcionamento permanente. Então ele tem que ser convocado. Como que ele vai ser convocado? Ele pode ter uma convocação pelo próprio Poder Executivo, ou ele pode ser convocado periodicamente em datas ou períodos pré-estabelecidos, tá? Beleza? Então, é um legislativo que funciona de uma forma temporária, faz as leis, se dissolve. Quando que ele vai vir fazer leis novamente? Depende. Ele pode ser convocado pelo Executivo, pelo Poder Executivo, ou pode se estabelecer uma espécie de calendário com datas já pré-determinadas, onde ele vai automaticamente se reunir. Beleza? Se o legislador, isso é uma advertência importante, se o legislador legislar em desconformidade com o direito natural, principalmente com o direito de propriedade, pode a comunidade política dissolver o parlamento. Tá? Volta para aquele esqueminha que eu coloquei aqui para vocês, tá, gente? O poder supremo sem o governo está aqui, ó, na comunidade e no Estado Civil. Essa comunidade, esse Estado Civil, transfere o poder supremo ao governo. E o primeiro poder dentro do governo é o legislativo. Se o legislativo legisla contrariamente ao direito de propriedade, essa comunidade política, que somos nós, que é o corpo político, tá? Que eu chamei ali de poder constituinte, nós podemos dissolver o parlamento. Beleza?